Bom dia, hoje é sexta-feira, 27 de novembro e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador aqui da Band Nordeste. Estamos iniciando mais um Band Entrevista e vamos aos destaques do dia. Fundação José Augusto inicia pagamento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Parceria entre a CAERN e a Secretaria de Tributação beneficiará mais de 27 mil famílias em todo o Rio Grande do Norte. Algumas escolas já iniciaram o processo de renovação de matrícula e a principal dúvida é em relação aos ajustes financeiros. Você tem dúvidas sobre a ivermectina? Então não pode perder nossa entrevista de hoje com o Dr. Alderley Torres, aqui na nossa bancada. O Band Entrevista está no ar. A Fundação José Augusto começou a pagar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. O problema é que muita gente aprovada ainda não enviou informações importantes para a realização do pagamento, como, por exemplo, os dados bancários. Dos 621 artistas que tiveram os dados aprovados pela Dataprev e estão no primeiro lote de pagamento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, apenas 205 receberam o benefício no Rio Grande do Norte. Os demais deixaram de enviar informações essenciais para a realização do pagamento e, por isso, ainda não receberam o dinheiro. Os demais 416 solicitantes que tiveram os dados aprovados pela Dataprev devem enviar por e-mail e com urgência os dados bancários para efetivação do pagamento, além de informações complementares, como cópia do RG, CPF, comprovante de residência e também uma autodeclaração de que é artista. O modelo dessa autodeclaração está disponível no site da Fundação José Augusto. O diretor da Fundação explica que esses números correspondem ao primeiro lote de pagamentos. Ao todo, 2.800 solicitantes potiguares estão selecionados. Após a aprovação da Dataprev, todos eles devem receber o benefício, desde que enviem à Fundação todas as informações necessárias para a realização do pagamento. Ao fazer o cadastro, o artista, ele não tinha obrigação de nos fornecer, por exemplo, a sua conta bancária, que é um dado pessoal e sigiloso. E nem nós tínhamos o direito de pedir. Agora, na medida em que o cidadão ou a cidadã recebe a aprovação, aí nós precisamos disso, mas o contato é muito difícil, né? Às vezes mora distante, como eu falei, tem um número de um telefone que não atende ou que não é o WhatsApp, e mesmo ligando, a ligação de linha telefônica não consegue. Muitos criaram um e-mail exclusivamente para isso, porque nunca tinha tido e-mail, e mesmo tendo criado o e-mail, não tem o hábito de abrir a caixa de e-mail. Então, esse contato vem sendo difícil. Os valores do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc são de 5 parcelas de R$ 600 ou 5 parcelas de R$ 1.200 para as mães artistas que são chefes de família. Todos os pagamentos serão feitos em uma única parcela de R$ 3 ou R$ 6 mil. O investimento total é de R$ 12 milhões. Aquele velho ditado, me ajude a lhe ajudar. O que não conseguirmos pagar do auxílio emergencial, vamos migrar para os editais. Mas é triste porque a gente sabe que, na sua maioria, com raríssimas exceções, quem pediu auxílio emergencial é quem mais precisa. O solicitante que tiver dificuldade para enviar um e-mail com as informações necessárias também pode ir até a sede da Fundação José Augusto, que fica na rua Jundiaí, no Tirol, com a documentação em mãos e solicitar atendimento para regularizar o cadastro para recebimento do benefício. Muito importante, Roberto, que às vezes as pessoas criticam que não sai, que olha, fiz o cadastro, mas não sai o meu pagamento, o governo me deve, estou aqui com isso, com aquilo, mas quando vai ver é o próprio beneficiário que não chegou lá com a informação necessária, que não levou ao órgão a documentação que precisava e aí termina culpando o governo ou culpando o Estado, que não tem culpa. Na verdade, a culpa é do próprio beneficiário, Roberto. Pois é, Rodrigo. Infelizmente, as pessoas só sabem reclamar.
precisam ir atrás, fazer o cadastro e passar a receber esse auxílio emergencial, que é de suma importância para quem realmente está precisando. Consumidores cadastrados na tarifa social e na tarifa popular da CAERN serão beneficiados dentro do programa Nota Potiguar. A parceria entre a CAERN e a Secretaria de Tributação deve beneficiar mais de 27 famílias em todo o Rio Grande do Norte. Os consumidores cadastrados na tarifa social e na tarifa popular da CAERN agora terão um novo benefício na conta de água por meio do programa Nota Potiguar. Isso, eles já são beneficiados porque a tarifa dos 10 metros cúbicos d'água na tarifa social é de R$ 8,00 e um pouquinho, dos 10 metros cúbicos R$ 13,00, algo em torno de R$ 13,00, né? E agora ele vai ter ainda essa isenção para esse consumo até os 10 mil litros d'água ou 10 metros cúbicos. Na prática, o consumidor vai se cadastrar no aplicativo do programa para converter as compras feitas com a apresentação do CPF em pontos. Cada R$ 50,00 vale um ponto. São esses pontos que vão garantir a isenção até o limite de consumo das tarifas, que é de 10 metros cúbicos de água por imóvel. A quantidade exata de pontos para ter acesso ao benefício ainda está sendo estudada pela Secretaria de Tributação. Mas a ideia inicial do governo é que sejam necessários para a isenção entre 1 e 2 pontos. Tudo que for consumido mensalmente para além dos 10 metros cúbicos de água por imóvel deverá ser pago integralmente pelo consumidor, a CAERN. O benefício começa a valer no ano que vem e deve beneficiar mais de 27 mil famílias potiguares. Isso já a partir de janeiro, porque ainda estão se adequando os sistemas, de forma a trazer mais esse benefício. Só uma correção, no início da matéria eu falei 27 famílias e na verdade, como vocês viram, são 27 mil famílias beneficiadas, Roberto, por um programa muito importante, que é o Nota Potiguar, que já traz aí descontos no IPVA, já traz vários sorteios, vários incentivos e agora mais um, que é a Nota Potiguar. Lembrando que aqui na Band, no programa do Jackson Damasceno, a governadora também anunciou que em breve o Nota Potiguar também vai estar aí atingindo o segmento da cultura, com compra de livros, acessos a espetáculos, a teatro. Então isso vai ser muito bacana, Roberto. Pois é, lembrando que para você ter o benefício, você tem que baixar o aplicativo no seu smartphone ou no seu iOS do Nota Potiguar e, consequentemente, a partir daí você passa a cadastrar suas notas quando você fizer qualquer compra, desde a padaria ao supermercado, passando por qualquer outro setor, você cadastra o seu CPF, coloca o seu CPF no Nota Potiguar e aí para as pessoas que têm essa tarifa social, possivelmente com 2 pontos já vai poder ficar isento, pelo menos da tarifa básica. Olha, algumas escolas particulares já estão garantindo a matrícula dos estudantes para o ano que vem. A pergunta que fica é, com a pandemia, de quanto será o reajuste para 2021? Jamile tem 2 filhos pequenos, Enzo, de 9 anos, e Cecília, de 7. Nesse momento em que o reajuste das mensalidades escolares está sendo discutido, ela pede sensibilidade por parte das instituições de ensino. Especialmente num ano como esse, num cenário de pandemia em que todos temos enfrentado, em que várias famílias tiveram significativa perda de renda. Eu, por exemplo, sou mãe de 2 crianças pequenas, trabalho o dia todo, então eu preciso realmente contar com a estrutura da escola, investir num ensino de qualidade para os meus filhos, mas que, por outro lado, no final do mês, esse investimento realmente caiba no nosso orçamento. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares explica que as instituições estão atentas ao apelo dos pais, mas que também precisam colocar no papel os custos do modelo híbrido, que deve continuar operando no ano que vem. Ela está com os custos do modelo online, certo? E está mais com o custo do presencial. Então, isso dificulta mais para a instituição. Algumas escolas já finalizaram os cálculos. Segundo o presidente do sindicato, a taxa de reajuste para o próximo ano deve ficar entre 6,8% e 9%. Isso aí vai de acordo com o custo de cada instituição. Não existe custo igual de escola para escola, nem existe valor pago de hora-aula igual entre as escolas. Ou seja, o custo maior da instituição, que seria folha de pagamento de funcionários, professores, mais encargos, representa 70%
do valor da mensalidade. E os outros 30% é a questão da manutenção, que este ano ela foi aumentado com um componente que nós não tínhamos, no caso, para poder cumprir os protocolos oficiais, ou seja, álcool, gel, a questão dos termômetros, tapete e tudo mais. As aulas do ano letivo 2021 na rede privada de ensino devem começar entre os dias 2 e 8 de fevereiro. As escolas precisam apresentar os novos valores das mensalidades em até 45 dias antes do último dia da matrícula. Acreditamos que dentro de dessa semana, mais ou menos, acho que todas deverão estar concluídas. Cada um que puxe a brasa para sua sardinha. É interessante, teve que comprar os equipamentos dos protocolos, tudo bem. E o pessoal que não deu aula, que ficou em casa, como é que fica essa situação? Como é que fica a situação dos pais que pagaram a escola para os seus filhos não terem aula? Isso é um questionamento que precisa ser feito. Acho que é necessário chegar ao bom senso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente viu aí muita gente, inclusive, que deixou a sala de aula, tirou seus filhos das escolas por não ter condições mais de manter o pagamento das mensalidades. Muita gente que perdeu seus empregos, muita gente teve jornada reduzida, muita gente que teve que optar por não trabalhar nesse momento de pandemia. Então, vale aí o que Roberto falou, é o bom senso e ter a coerência, porque senão quem vai sair no prejuízo são as próprias escolas pela falta de aluno, viu, Roberto? Pois é, os contribuintes do Estado têm até o próximo dia 30 desse mês para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal do Estado, o Refis. Essa é mais uma chance para quem está com débitos fiscais ou já está inscrito na dívida ativa do Rio Grande do Norte de renegociar os valores devidos. Antes do término do ano, nada melhor do que fechar as contas em dia. E esta é justamente a proposta do Programa de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Norte, o Refis. O programa, que foi lançado pelo governo este ano, tem como principal objetivo permitir que pessoas físicas e jurídicas renegociem dívidas atrasadas com o Estado. Dos grandes benefícios, primeiro ele tem uma redução de 95% em juros, multas e atualizações se ele for pagar à vista. Então, uma redução muito grande. Segundo, que ele pode ter uma redução de 60% até 90% se quiser parcelar esse débito. Então, mesmo parcelando, por exemplo, em até 60 vezes, ele vai ter uma redução também muito significativa. Se ele parcelar de 2 a 10 vezes, ele tem uma redução, por exemplo, de 90%. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas que até o momento apresentem dívidas com o Estado e desejem conseguir descontos, inclusive nos valores das multas que incidem sobre os impostos. O contribuinte de ICMS que possua débitos em aberto até 31 de julho pode aderir ao Refis. Contribuintes também do ICMS e do IPVA que possuam débito junto à dívida ativa, sendo que os débitos do IPVA até 31 de dezembro de 2019. Para as pessoas físicas e jurídicas que estiverem com pendências na dívida ativa, a recomendação é de que façam a adesão ao Refis através do site da Procuradoria-Geral do Estado. Já para as empresas que estiverem com pendências no ICMS, a adesão deve ser feita através da Unidade Virtual de Tributação. Até o momento, mais de 2.000 empresas já aderiram ao Refis. O volume total das dívidas que já foram parceladas gira em torno de 60 milhões e outros 5 milhões já foram pagos integralmente. A expectativa da Secretaria de Tributação é de que até o final do prazo esses valores aumentem de 4 a 5 vezes mais. Isso porque muitas pessoas e empresários têm deixado para a última hora a busca pela negociação. Reforça mais uma vez o contribuinte, está no finalzinho, é um momento, uma oportunidade única de o contribuinte vir a se regularizar, voltar a tirar sua certidão negativa, se livrar de um passivo tributário, ficar em dia, poder voltar a ter crédito no mercado. É muito importante que o contribuinte tenha a consciência disso e possa realmente aproveitar essa oportunidade de vir a se regularizar. É uma boa oportunidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Não saia daí que a gente volta em 2 minutos. De volta com o nosso Band Entrevista e como anunciamos, já estamos aqui com o médico do Hospital Municipal de Natal, o doutor Alderley Torres. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista.
Bom dia Rodrigo, bom dia Roberto, e é um prazer estar no Band Entrevista. Será um prazer conversarmos sobre essa pandemia que tanto assola a nossa cidade, o nosso país e o mundo. Doutor Derlei, o senhor recentemente foi alvo de uma polêmica por dizer que não iria passar para os pacientes a ivermectina, que na verdade é um remédio para piolho e verme, e o senhor disse que não tinha como passar um remédio que não tinha garantia de eficácia. Explique para a gente, por favor. Roberto e os telespectadores, não existe medicina sem consciência social. O médico, sobretudo, tem que ter visão humanista das coisas. Eu vou contar um episódio para que vocês entendam em que contexto nós estamos inseridos nessa temática. Eu tive a honra de ser instrutor de intubação orotraqueal do Hospital Municipal de Natal, que era o hospital de referência naquele momento. Nós nos preparamos, tivemos essa honra de ser o instrutor do hospital. E eu vou contar um episódio muito interessante para que vocês tenham ideia. O primeiro andar, a ala do primeiro andar ficou uma semi-UTI, uma semi-intensiva. E eu lembro-me muito bem que no primeiro dia havia uma tarja vermelha que a partir daquele momento, a partir daquele instante, quando você, todo paramentado, passasse aquela linha, tudo que você levasse não mais poderia voltar. E nós não conhecíamos a doença, uma doença nova, não sabíamos como lidar com esse processo, né? A doença realmente nova. E um colega ao meu lado, né, com muito medo, que é natural, trêmulo, né? A equipe trêmula, né? E eu disse o seguinte, eu sei que não é fácil ser médico ou profissional de saúde nesse momento, mas nós entendemos a vida de uma forma diferente. Eu estou aqui porque pedi para estar. Esses pacientes do SUS, eles não tiveram escolha. Eles só têm a gente. Eu vou na frente, vocês vão atrás. E assim nós fomos. Então nós lutamos pela saúde pública e lutamos pela vida das pessoas, porque quando o seu João, o seu José, Dona Maria vai a óbito, não é só ele que vai a óbito, mas parte da família também vai. E nós lutamos para que os recursos públicos possam ser otimizados e utilizados da melhor forma possível. Doutor Derlei, eu queria, assim, mais objetivamente, que a gente falasse dessa questão da própria ivermectina. Hoje existem realmente muitos estudos de profissionais que dizem, funciona, outros que dizem não, mas a gente não tem uma comprovação que diga assim, a ivermectina hoje como uma profilaxia, ela pode ser usada dentro do Covid-19, dentro do coronavírus. O senhor disse que não prescreveria e se intitulou até como bandido, se entregou à polícia por isso. Queria que você explicasse por quê. Então, eu falei esse contexto para que nós entendamos a luta como um todo. Sim. Ela não esse gesto não foi um gesto contra A ou contra B. Mas é preciso que se entenda o seguinte, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira não reconhece a ivermectina como um bom benefício. E eu, quando falo dessa questão, dessa preocupação, é porque, na realidade, nós precisamos, os recursos são escassos. Nós precisamos dos recursos para que eles sejam efetivados em condutas que de fato possam ter benefício ao paciente. Como é possível, por exemplo, a Secretaria Municipal investir numa medicação que não há nenhuma comprovação, pelo contrário? E, por exemplo, se você chegar hoje, eu estava de plantão hoje no Hospital dos Pescadores, pela manhã, o único exame que tem é um HGT, aquele de fazer o hemoglicoteste. É muito fácil, é um discurso fácil e barato oferecer uma medicação na forma de um placebo, que não há indicação, que não há nenhum estudo sério que comprove. Eu olhei no PubMed, que é uma espécie de Google da medicina,
para ver algum estudo que pudesse ter relevância, não há. Dr. Kleber Luz, infectologista, com muita honra, foi meu professor, PhD em infectologia, também não há. A sociedade, será que estão todos errados? Os Estados Unidos, com 200 mil pessoas, a Europa parada, eles não sabem fazer ivermectina. Olha, Roberto, olha, Rodrigo, nós precisamos usar os recursos, que são poucos, com a medicina de forma efetiva. Eu vou dar um exemplo, e eu sempre faço esse paralelo para que as pessoas entendam. As pessoas precisam compreender, porque elas estão desesperadas, e alguém diz assim, faz um tratamento precoce, e a pessoa vai entender dessa forma. E que, na realidade, o que nós sempre levamos em consideração é que seja feita uma avaliação precoce. Eu sempre coloco o exemplo, para que as pessoas possam entender, o caso da dengue. O caso da dengue. Quando um paciente está com dengue e chega para a gente, eu vou dizer que ele vai ali numa farmácia e compre um remédio que vai matar o vírus da dengue? Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar se há sinais de complicação. A gente diz, olha, será que tá sangrando? Será que você tem dores abdominais? Existem sinais de complicação? Se não tiver, eu vou dizer, olha, vá para casa, qualquer sinal de complicação você retorna para ser reavaliado. Eu não posso inventar uma medicação, eu bem gostaria que tivesse, mas eu não posso inventar uma medicação e passar essa imagem para as pessoas que elas ficaram curadas com isso. Então, o que é que acontece? A Covid é da mesma forma. Quando um paciente está infectado pela Covid, nós vamos avaliar. Será que ele tem sinais de complicação? Nós vamos fazer uma avaliação. Será que ele precisa de suporte? Porque nosso tratamento sério, aqui em qualquer lugar do mundo, é um tratamento de suporte. E o tratamento de suporte precisa de estrutura. A gente vai avaliar, olha, será que esse paciente precisa de um aporte de oxigênio? Será que está havendo uma complicação cardíaca? Medicina nunca foi uma receita de bolo. Como é que virou uma receita de bolo? Ivermectina para todo mundo, porque é uma medicação barata? Esquece de investir, de fato, em medidas sérias. Esse que foi o ponto. Então, quando o comitê científico aqui do Rio Grande do Norte, daqui do Natal, melhor dizendo, o comitê científico, assim, está tendo uma postura assim, muito mais sanitário, né? Porque ciência é algo muito mais complexo, né? E adotou essa postura de dar ivermectina para todo mundo, isso, assim, nos frustra de forma, assim, muito significativa. Perdemos colegas nessa batalha, vendo as coisas acontecerem. Então, o que é que aconteceu em seguida? Chegou ao ponto de dizer assim, olha, quem não vai seguir a ciência é um criminoso. Então, se é um criminoso, eu vou me entregar como criminoso. Mas a ivermectina fez algum efeito aqui em Natal? Olha, Roberto, veja bem. Os dados, eles desmentem as versões. Vamos para os dados concretos. Qualquer pessoa pode consultar o LAIS. O LAIS, existe um trabalho maravilhoso feito no LAIS, dados epidemiológicos, e inclusive eu consultei ontem para estar aqui com vocês, para que não haja dúvida em relação a isso. O dado real é o seguinte, a população de Natal, ela corresponde a uma média de 26% da população do Rio Grande do Norte. Quantos foram os óbitos na cidade do Natal? Foram 1.097 óbitos até ontem. Do universo de 2.664. Se você dividir o número de óbitos de Natal pelo número de óbitos do Rio Grande do Norte, a mortalidade aqui foi em torno de 41%. Maior, bem maior do que o percentual da população. Por que essa ivermectina não faz efeito? Que aqui a política pública foi doar
ivermectina para a população como um todo? Doutor Alderley, eu conversava com o secretário de Saúde, doutor George Antunes, em meados da pandemia, quando nós tínhamos aqui os leitos lotados, o hospital de campanha ainda sendo montado, as UPAs sem vagas, filas de espera grandiosas aqui para a Covid-19. E de repente a gente viu esses números darem uma reviravolta. A gente viu as UPAs serem desafogadas, a gente viu o hospital de campanha desafogado, centro de enfrentamento de Covid montados, e eu questionava sobre isso. Eu disse, qual a justificativa, doutor George Antunes, para que isso aconteça? Ele fez, Rodrigo, eu não tenho como lhe dar uma precisão, mas numericamente foi após a prefeitura fazer a distribuição da ivermectina, me diz palavras do secretário de Saúde, doutor George Antunes. Não há como comprovar, mas os números dizem isso. E o senhor contra-argumenta, então, esses números? Olha só, é muito interessante esse dado, porque é uma visão superficial de o que é, de fato, uma pandemia. Eu vou, mais uma vez, me reportar à dengue. A dengue ela tem um ciclo. Começa em fevereiro, vem a chuva, aquela coisa toda, um mosquito, aquele negócio todo. Quando chega em junho, ela começa a diminuir, um arrefecimento, porque é um processo cíclico. Se eu chegar em junho e começar a dar ivermectina para todo mundo com dengue, eu vou dizer que foi a ivermectina que funcionou. Essa história dessa ivermectina, a gente falava entre os colegas, né? Entre os colegas médicos, olha, quando a coisa, o caminho, muita gente vai ficando infectado, vai pegando a doença, quando essa coisa começar a caminhar, eles vão entrar com essa ivermectina, essa história da ivermectina. Pois foi o que aconteceu. Quer dizer, existe um ciclo da doença, e eles colocam como se fosse a panaceia. Será possível, eu repito, o mundo todo parado, a Inglaterra, a França, Reino Unido, a Alemanha, poxa, salvem o mundo com a ivermectina? Será possível que isso aqui em Natal vai permanecer dessa forma? Não é possível. Nós, que defendemos a ciência, que lutamos contra o obscurantismo, nós nos rebelamos diante disso. Esse meu gesto não foi um gesto contra A, contra B ou contra C. Foi um gesto contra uma postura que nós julgamos inadequada. Derlei, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa e abrir as nossas câmeras para que você possa levar sua mensagem ao nosso telespectador. Olha, aos telespectadores, um abraço enorme, é uma alegria estar aqui, poder colaborar. Nós fazemos o máximo para salvar vidas. E essa minha postura, a postura de ter ido à delegacia, porque já que eles colocaram que seria criminoso passar a ivermectina, eu diria o seguinte: a Sagrada Escritura dos poetas violeiros diz o seguinte: a defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus estilos de agradar. Uns nascem para trabalhar, outros nascem para a briga, outros vivem de intriga, outros de enganar. O mundo só presta assim, é um bom, outro ruim, e eu não tenho jeito para dar. E para acabar de encerrar, quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel, quem nada tem, nada dá. Obrigado, doutor Valderley, pela sua participação aqui. O nosso plano de entrevista vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira. Bom fim de semana a todos. A todos vocês, um ótimo final de semana. Segunda-feira, às 6h30 da manhã, estaremos de volta.